Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, agora e sempre. Amém. Amados, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho há pouco lido, Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 28, onde nós lemos assim: Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Que Deus nos abençoe no meditar da sua palavra. Podeis assentar-se. Amados irmãos, irmãs, caríssimos visitantes, que a paz de Cristo esteja com todos. Acabamos de ler o Evangelho. Palavras muito fortes. E diante dessas palavras escritas no Evangelho desta manhã, eu pergunto a vocês: o que vocês estão sentindo? Que sensação você está sentindo nesse momento ao acompanhar a leitura do Evangelho de hoje? Os fatos ali descritos despertam quais sentimentos? Medo, preocupação, angústia, desespero, alegria. Como o cristão encara as situações de crise descritas nesse texto? Porque o que nós mais temos aqui nesse texto são diferentes crises. O que é necessário fazer a fim de que as situações descritas aqui nesse texto não nos conduzam a extremos, tais como ou fanatismo ou descrença? Por isso eu quero conversar com você nessa manhã, por alguns momentos, sobre o tema: manter a sobriedade em tempos de crise gera salvação. Por isso, meus irmãos, enquanto nós estamos aqui conversando com vocês e ouvindo a palavra de Deus, nós constatamos que estamos vivendo tempos de crise. E tempos de crise também foram previstos e, de fato, são já uma realidade. Neste exato momento, quando nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, verdadeiras catástrofes naturais e humanitárias estão em andamento no Brasil e no mundo. Terremotos aterrorizam, ceifam milhares de vidas, causam prejuízos materiais incalculáveis. Dessa vez aconteceram esses terremotos na Itália. Recentemente nós acompanhamos terremoto no Japão. Ao mesmo tempo em que nós vamos observando esses fenômenos na natureza, o número também de refugiados decorrentes aí de guerras, também por devastações da natureza e por aí vai, mas refugiados vítimas de fome, de guerras, esses refugiados, o número se multiplica e cada vez mais aumenta em todos os continentes. E as autoridades mundiais não conseguem encontrar uma forma adequada de lidar com o problema. E aí nós estamos acompanhando todas essas crises, sentados em nosso sofá, muito bem acomodados, e esquecemos muitas vezes que são pessoas como nós. Essas pessoas que fogem dos seus países, da África, do Oriente Médio, por aí vai, em função de guerras e outros problemas mais. E aí nós nos esquecemos que aí nós estamos diante de pais, mães, filhos, filhas, órfãos, quer dizer, filhos que perdem os seus pais nas travessias, em, digamos assim, meios de transporte não adequados para aquela quantidade de gente, e dessa forma milhares de pessoas estão morrendo afogadas. Meus irmãos, é muito triste o que está acontecendo no mundo. Também no Brasil,
ainda se tenta mensurar o tamanho do rombo deixado pelo assalto à Petrobras, cujo capital foi desviado por pessoas que promoveram o maior escândalo de corrupção já visto no Brasil e talvez no mundo. O país também vive um momento de crise social, devido ao aumento do desemprego. Provavelmente não, é certo que nós temos pessoas aqui entre nós, infelizmente, desempregadas. Também vivemos um momento de conturbação política, crise política, visto que as autoridades instituídas despertam desconfianças por parte da população em geral. E o que nós vemos, que nós achávamos que isso era um problema apenas no Brasil, e não é. Porque o que derrubou a candidata Hillary Clinton agora nas eleições foi a associação dela com questão de corrupção. E aí então as pessoas agora elas não querem mais político, a profissão político não é mais uma profissão bem vista. E qualquer pessoa que, digamos assim, não tiver como profissão ser político, vai sair na frente do favoritismo a ganhar as eleições. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos, foi o que aconteceu na prefeitura aqui de São Paulo, e provavelmente, talvez, aconteça daqui a alguns anos na eleição presidencial aqui no Brasil, porque hoje a questão da política, não só no Brasil, mas no mundo, a visão do político hoje é a visão da pessoa corrupta. Não que não haja exceções, de fato há pessoas de fato comprometidas, deputados, senadores, governadores, e por aí vai, vereadores, prefeitos, comprometidos com a justiça, mas infelizmente, não sei se podemos dizer, mas eles constituem uma minoria. Então nós estamos aí vivendo uma situação de crise política extremamente delicada, crise moral, crise social, crise política, crise econômica. Você sai aqui da igreja, você ouve falar de crise, dentro aqui na igreja o tema volta à tona, crise no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro está falido, crise na saúde. Santa Casa de Limeira agora foi manchete essa semana nos jornais, porque ela está com dificuldades terríveis financeiramente falando, crise na saúde, crise. E quando nós acompanhamos esses tempos de crises, nós então nos perguntamos: será que as crises acontecem apenas em nossa época? Será que crises é digamos, entre aspas, um privilégio só dos dias atuais? E a grande verdade é a seguinte: nos tempos bíblicos, as crises já eram comuns. Você quer uma crise maior do que aquela testemunhada no Antigo Testamento, em que o povo de Deus, o povo de Israel, durante 400 anos ficou escravizado num país estrangeiro, cativa no Egito? Já pensou? 400 anos. Depois essa mesma nação, então dividida entre reinos do sul e do norte, passou por novos cativeiros, tais como o assírio e o babilônico. Vocês acham que não foram situações de crises estas mencionadas? Crises terríveis, crise de identidade, crise espiritual e por aí vai. No Novo Testamento nos chama a atenção da crise desencadeada pela destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. O templo, meus amados, consistia numa área cercada de muros, e dentro da área estava o santuário, formado pelo lugar santo e o santo dos santos. O segundo templo de 515 a.C. foi completamente renovado por Herodes e seus sucessores. Embora não tivesse a mesma exuberância do primeiro templo construído por Salomão, ainda assim ele era de uma beleza e formosura incomum. Era um templo bem construído, admirado pelo povo, pela sua beleza, cuja presença então transmitia uma sensação
de paz e segurança incomuns. A pessoa que estava ali tinha aquela impressão, aquela sensação de que realmente ali ela estava protegida. Ali tinha aquela sensação de que Deus mora aqui. E por isso quem estivesse no interior do templo podia desfrutar de uma sensação de paz e segurança incomuns. E aí então Jesus anuncia uma notícia impactante. Ele faz uma previsão impactante. Ele diz que o templo será destruído e não ficará pedra sobre pedra. Palavras estas que se tornaram realidade no ano 70 depois de Cristo, quando aconteceu a destruição de Jerusalém, e de fato não ficou pedra sobre pedra que não foi derrubada. A destruição de Jerusalém desencadeou então mais um tempo de crise sem precedente. Porque agora, aonde eles iam buscar segurança? Aonde eles julgavam estar seguros, estava tudo destruído. Então, meus irmãos, tempos de crise favorecem o surgimento de especulações e manifestações de fanatismo. Por isso é preciso manter a sobriedade. Os discípulos de Jesus achavam que a tragédia do templo estava ligada ao fim do mundo e queriam saber o sinal deste fim. Jesus, porém, não responde pela época e pelos sinais da fé. Ele surpreende e diz: vede que não sejais enganados. Ou seja, Jesus os chama a sobriedade. Então, de acordo com esse texto, ser sóbrio significa cuidar para não ser enganado. E por quê? Porque em tempos de crises, ali se favorece o surgimento de especulações. Tempos de crise favorecem o surgimento de manifestações de fanatismo. Tempos de crise favorecem o aparecimento de falsos cristos, de falsos salvadores, que arrastam multidões com eles, que procuram desesperadamente algo ou alguém em que confiar. Mas se agarram a quê? A um templo. Mas o templo, conforme nós lemos aqui, esse foi destruído. Se apegam aos corpos celestes, como fazem muitos até hoje, confiando em horóscopos e coisas parecidas. Mas diz o texto aqui, bíblico, que até os corpos celestes serão abalados. A verdade é uma só. As tragédias desencadeiam tempos de crise que podem levar pessoas à loucura, conduzindo-as inclusive ao fanatismo. E aí Jesus, ele conhece muito bem o ser humano, muito bem. Ele sabe que as pessoas deixam se iludir facilmente pelos falsos cristos. Ele sabe que as pessoas deixam se influenciar facilmente pela exuberância de obras construídas por mãos humanas. Ele sabe que em tempos de crise as pessoas elas acabam gerando um medo incontrolável de guerras e revoluções. Jesus sabe que as pessoas tendem a ter mais medo das consequências desse cenário tenebroso do que confiar realmente na proteção e cuidados que vem da parte de Deus. Pegando assim contra o primeiro mandamento, que diz que nós devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Meus irmãos, mantenham a sobriedade. Deixar-se iludir pelos falsos cristos ou pela exuberância de obras feitas por mãos humanas, ter mais medo de guerras e revoluções ou das retaliações dos descrentes diante do testemunho cristão, do que confiar na segurança que Deus pode providenciar,
são atitudes que afastam a pessoa da graça de Deus e do consolo que somente Ele pode conceder. Mas os cristãos, todavia, não vão perder tempo com especulações sobre os sinais do fim. Os cristãos sabem que em Cristo eles já têm o que precisam. A exemplo do apóstolo Paulo, o cristão sabe que a graça de Cristo é tudo o que precisa. Pois a palavra de Deus, lá em 2 Coríntios 12, 9, diz assim, Deus falando com Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, ali Jesus estava dizendo para Paulo, o que você precisa, você já tem. E isso o cristão já tem mediante a fé em Cristo. Cabe a ele perseverar até o fim. Tempos de crise. Por outro lado também, esse texto ele nos diz uma coisa muito bonita, muito consoladora. O texto aqui, ele diz que aquele que mantiver a sobriedade e perseverar até o fim, será salvo. Então nós precisamos manter a sobriedade. O cristão sabe que manter a sobriedade em tempos de crise gera salvação. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Salvação. Salvação aqui não significa blindagem a males físicos. O cristão não está blindado a risco de perseguições e punições corporais, incluindo a própria morte. Não. Milhares de cristãos morrem todo ano, como já foi lá no passado e é também no presente. Milhares de cristãos morrem no mundo inteiro porque eles ousam falar de Cristo e estão morrendo. Mas aqui existe no versículo 18 uma promessa. Diz ali que não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. E aí então vocês ficam, digamos assim, em dúvida. Você diz, mas a palavra de Deus não está escrito que não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça? Mas quantas pessoas já morreram e morrem defendendo o nome de Cristo? Será que essa promessa aqui caducou? Será que essa promessa aqui não vingou? E aí, meu irmão, eu queria fazer você refletir um pouquinho mais adiante sobre o texto propriamente dito. Essa promessa de que não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, esta promessa, ela leva em consideração a ressurreição dos mortos. Ou seja, os cristãos receberão o corpo perfeito da ressurreição. Quer dizer, essas pessoas que morreram crendo em Cristo e por serem crentes em Cristo, elas de fato vão reaver não só os fios de cabelo, mas vão reaver na ressurreição de Cristo o seu próprio corpo, que talvez foi vítima de uma morte violenta pelo fato de ter sido essa pessoa uma pessoa cristã. Então, quando Cristo voltar, a salvação de todo crente será completa. Ou seja, o cristão então receberá de volta o seu corpo, mas um corpo glorioso. Por isso, lá em 1 Coríntios 15, 19, nós lemos: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O cristão, ele está sujeito sim a punições no corpo, do tipo prisão, martírio e por aí vai. Mas aqui a palavra de Deus, ela faz com que projetemos nossas expectativas voltadas para a volta de Cristo, direcionadas para a volta de Cristo. Então, quando ali todos os cristãos, quando Cristo voltar, todos ressuscitarão, e aos cristãos está prometido um corpo glorioso, sem as marcas do pecado que acompanharam o seu corpo mortal. Mas diz o texto: aquele que perseverar será salvo, no sentido pleno da palavra. Ou seja, que salvo não é ser só preservado da morte,
Mas salvo aqui significa o quê? Que o cristão, ele vai ressuscitar e o seu corpo vai ser um corpo glorioso. Então, o texto da palavra de Deus nos ajuda a entender e projetar nossa visão para a ressurreição dos mortos, para a glória eterna, quando Jesus volta, onde lágrimas não mais existirão, luto também não existirá, nem dor nem pranto, porque de acordo com Apocalipse 21, versículo 4, as primeiras coisas já passaram. Então, todas essas pessoas que morreram por serem mártires, ou seja, por serem cristãs, de fato, nenhum fio de cabelo, como diz o nosso texto aqui, não se perderá nenhum fio de cabelo da cabeça deles, porque eles vão reaver o corpo deles ressuscitará, e essa promessa se refere a esse corpo ressurreto, quando então nós vamos ter novamente um corpo perfeito. E aí então, enquanto isso, a igreja continua dando o seu testemunho da sua fé, a sua esperança, o seu amor, e é necessário permanecer sóbrio, é necessário ser autocrítico para combater o fanatismo. O fanatismo está aí batendo as portas, as pessoas estão perdendo a razão, as pessoas não estão mais usando a razão, uma razão, diga-se de passagem, iluminada pelo Espírito Santo de Deus, e as pessoas estão deixando isso de lado. De repente, qualquer coisa que ser oferecido como ajuda, as pessoas estão abraçando, agarrando, até mesmo a questão de benzimentos. Continua ainda isso sendo um problema. Muita gente ainda acreditando em benzedeiras, ainda levando filhos para serem benzidos. Meus irmãos, a coisa não está bonita. E aí então nós precisamos parar e pensar o seguinte: qual é o nosso papel aqui neste mundo, enquanto essas situações de crise se avolumam ao nosso redor? Qual é a nossa postura aqui neste mundo? E aí a gente olha para a palavra de Deus, e aí percebemos que apenas Deus, na sua graça, pode nos garantir a sobriedade necessária através desta palavra e através do sacramento do batismo e da Santa Ceia. É nisso que nós devemos nos agarrar, as promessas de Deus. O que nós vimos hoje aqui, no nascimento do Hans para a família de Deus, gente, isso é obra de Deus. As pessoas tentam entender o batismo racionalmente, as pessoas tentam entender as coisas de uma forma que realmente a palavra de Deus diz: não, a coisa é mais profunda do que isso que você está imaginando. Não se esqueça que agregado ao batismo está uma promessa: quem crer e for batizado será salvo. E não se esqueçam também que, de acordo com a palavra de Deus, as crianças precisam do batismo. Por quê? Porque elas são igualmente pecadoras, e se elas não fossem pecadoras, elas não estariam sujeitas à morte, como diz a palavra de Deus: a morte passou a todos, porque todos pecaram. E o Hans também hoje ele viveu uma experiência que fica gravada para sempre na vida dele, como já aconteceu com cada um de nós. A experiência de que Deus, na sua graça e através dessa água, conforme nós lemos lá em Tito, capítulo 3, que não é uma água qualquer, aquela água, quando está ligada à palavra de Deus, diz lá em Tito, que aquela água é um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É a água que faz nascer de novo. E aí a gente lembra do que foi dito a Nicodemos, lá em João capítulo 3, quando Jesus lhe disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, meus irmãos, o batismo é a obra divina, a Santa Ceia é a obra divina, a salvação eterna é a obra de Deus, e manter a sobriedade é a obra que Deus realiza em nós através da sua palavra e através desse sacramento tão fundamentais na nossa vida, tanto o batismo quanto a Santa Ceia. Por isso,
de fato, os tempos de crise, eles fornecem uma ocasião muito oportuna para estreitarmos a nossa relação com Deus, através da meditação na Sua Palavra e pelo recebimento da Santa Ceia, através da qual somos fortalecidos na fé e recebemos o perdão de nossos pecados. Palavra e sacramentos são essenciais para o cristão manter a sobriedade em tempos de crise. Mantenha a sobriedade, mantenha, porque daí vem a promessa que está aqui colocada: a vossa redenção se aproxima. Todo aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Isso é promessa de Deus. Nisto nós acreditamos, nisto nós confiamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.